Esta é uma mensagem para todos aqueles que têm ouvido para ouvir e um coração para poder guardar as palavras que agora serão anunciadas. Numa cidade, havia um trabalhador que estava chegando no ponto de ônibus. Logo, alguns metros perto dele chegar e avistar o seu ponto, ele observou que o seu ônibus já estava saindo. Ele deu o sinal, mas o motorista não atendeu. Partiu, seguiu o seu caminho. Ainda naquela mesma cidade, uma professora que acabara de reprovar um aluno por causa de 1/10 para completar a média que a escola exigia. Ainda naquela mesma cidade, o dono de uma farmácia, ao atender uma mãe que foi comprar um remédio para o seu filho, percebeu que faltava apenas alguns centavos. E o filho doente acabou por ficar sem o remédio, porque o farmacêutico não lhe vendeu, já que aquela mulher não havia em seu bolso o dinheiro total para atender às necessidades do seu filho. Eis que nessas 3 histórias, tanto a professora quanto o farmacêutico e também o motorista têm algo em comum. Eles obedeceram às leis. Eles foram justos e praticaram aquilo que estava determinado para praticar. Eles não foram pessoas más. Eles não foram pessoas boas. Foram apenas justos. Praticaram a justiça, sem desviar um I ou um J daquilo que eles estavam determinados. Entendo, meus amigos. Ouçam, vocês que estão me assistindo. A lei não é do bem. A lei, ela não é do mal. Mas a lei, ela é soberana. A lei não foi feita para premiar o justo, mas para condenar o culpado. Assim como Deus, que é soberano e criador do bem e do mal, assim também é a lei. Em Isaías, encontramos escrito: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Aqui nós percebemos a soberania divina. E nele percebemos que surge todas as coisas, inclusive a justiça divina. É porque nela se manifesta tanto o bem quanto o mal. Nós, então, podemos concluir que Deus é o autor de tudo, inclusive da justiça. E fora de Deus, nada há. Digo isso para todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Eu falo
para todos aqueles que têm o coração e que possam guardar esta mensagem. Digo para todos vocês, aqueles que praticam unicamente a justiça, esses estão muito longe da perfeição divina. Devemos sim ser justos, mas apenas a justiça não é suficiente para alcançarmos o padrão que Deus quer que nós alcançamos. E é por isto que agora vou contar para vocês a parábola que se encontra em Mateus, em capítulo 20. Mas vou traduzir e vou fazer adaptação para os dias de hoje. Ali, fazendo uma adaptação bem simplória para que possa facilitar o entendimento de vocês. Imagine que num belo dia você acorda e estava combinado, marcado, que você precisava executar um serviço na sua casa. Ia bater uma laje. Sim, uma laje grande que precisava de muitas pessoas. Quando beira 8 horas, você se levanta da cama e começa a caminhar na cidade. Encontra um punhado de amigos. E assim você combina com eles para ajudar a bater a laje na sua casa. Virar aquele maceiro, misturar o concreto. E no final do dia, cada um receberia R$150. A diária de um dia. E assim é feito. Você percebendo, continua caminhando, encontra outras pessoas. E agora, já é por volta de meio-dia, porque você se deu conta que precisava de mais pessoas para concluir o serviço. Convida-os, e eles então juntam-se à turma inicial e continuam a concretagem da sua laje. E passa mais alguns tempos. E você percebe que quando beira 5 horas, ainda precisa de mais um punhado de gente. Sai, encontra mais um punhado de amigos. Convida-os e eles entram nessa empreitada. Quando beira 6 horas, todo o serviço está terminado. Então, você chama os primeiros, aqueles ali que você os chamou logo às 5 horas, e dá-lhe R$150, pagando assim a sua dívida. Porém, aqueles seus amigos que foram chamados às 8 horas, no início da manhã, olham para aquilo e ficam intrigados. Na verdade, eles até ficam esperançosos, achando que vão ganhar até mais do que o combinado. Porém, ao receber, eles percebem que receberam exatamente R$150, assim como os primeiros que acabaram de receber, que na verdade foram os derradeiros a ser chamados, os últimos. Então, eles se intrigam e questionam. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um, ou seja, 150. E o texto de Mateus 20 começa a discorrer sobre o final deste assunto. E recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, murmuraram contra você, dizendo: e esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma de todo o dia. Mas ele, o pai, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro, R$150? Toma aqui o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau
o teu olho, porque eu sou bom. Diante disto, nós percebemos que em Mateus 20 encontramos aquilo que nós chamamos de misericórdia. E para você praticar a misericórdia, em nenhum momento você precisa de cessar ou deixar de ser justo com os outros. E aqui faz toda a diferença. Você deve praticar a justiça, mas ela sozinha não é suficiente para você alcançar os padrões divinos. Você também precisa praticar a misericórdia. Lá em cima, no início da história, a professora, que foi justa, reprovou o aluno por causa de o 10º, ela sim poderia ter sido misericordiosa. Poderia ter chamado aqueles que ficaram perto de reprovar. E dentro da sua misericórdia avaliar se deveriam ou não passar aqueles que realmente se dedicaram, aqueles que não tiveram nenhuma falta, mas mesmo se esforçando, reprovaram por causa de um pouco. E aqueles que sim, foram de fato negligentes, que deveriam arcar com a justiça. Mas a professora colocou todos no mesmo barco e reprovou a todos, não querendo saber de nada. E ela não está errada. Ela praticou a justiça, mas perdeu a oportunidade de ser misericordiosa. Não foi diferente com o farmacêutico, que era dono da farmácia. Poderia muito bem ser misericordiosa com aquela mãe que estava com um filho doente, mas por causa de alguns centavos, ele praticou a justiça. E mais uma vez, não estava errado. Foi justo, mas também perdeu a oportunidade de praticar a misericórdia. Devemos praticar a justiça, mas também devemos ser misericordiosos. Ainda em Mateus, Jesus nos diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus não está dizendo apenas da dívida espiritual, mas também da dívida moral. Devemos perdoar todos aqueles que nos causam algum mal, que nos perturbam, que nos magoam, mas também devemos perdoar aqueles que nos causou alguma aflição material. E trazendo para o sermão de hoje, devemos ser benevolentes para aqueles que venham até nós, de uma forma que não devemos de maneira alguma deixar de ser injustos para com os outros. É porque na parábola que nós acabamos de ver, ela nos mostra que quando nós cessamos a justiça para algum e somos misericordiosos, não quer dizer que somos injustos com os outros. Não é porque que a professora, se ela resolveu passar aquele aluno que reprovou por pouco, mas que foi estudante, foi assíduo e não em nenhum momento faltou às aulas, por que não ser benéfico com ele? Assim como este farmacêutico, que poderia ter sido muito bem benéfico para essa mulher, também não significa que ele foi injusto com os outros. Diante disso, percebemos que podemos estender a benéfica, ser justo, ser benevolente para com uns, sem de forma alguma ser injusto com os outros, que receberam a justiça como de fato deveria receber. E ainda, continuando aquela história, aquela professora, certo dia, ela foi para uma farmácia, porque o seu filho estava doente. E aquela professora, quando ela foi comprar o remédio, ela percebeu que faltava ali alguns centavos, porque como professora, ainda não chegara o dia do seu pagamento. Aquela professora se deu conta que
não tinha o dinheiro suficiente. E o farmacêutico foi-lhe justo. Justo com essa professora, que também foi justo em sala de aula. E este farmacêutico, sendo justo, alguns dias atrás, ele também percebeu que, ao pegar um ônibus, percebeu que não conseguiu, porque aquele motorista foi justo com ele e não parou alguns minutos antes de chegar no ponto de ônibus. Ele estava fora do ponto, mesmo que seja por alguns metros. Ele foi justo. O motorista praticou o que deveria ser praticado. E ainda, aquele motorista, ao chegar em casa, ele percebeu que o seu filho acabara de ser reprovado. Receber a notícia: pai, reprovei por causa de 1/10. Todos estes, o motorista, a professora e o farmacêutico, foram justos uns para com os outros. E por serem justos, receberam a justiça. Mas, se eles tivessem praticado a máxima que Jesus deixou: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores, estes, quem sabe, também poderiam receber da benevolência divina, perdoando uns aos outros. Aprendemos com isso que a justiça está aí não para premiar o justo, mas para condenar o culpado. Praticamos a justiça, mas também, meus irmãos, praticamos a misericórdia. Aprendemos a amar uns aos outros e aprendemos que a justiça divina e que a misericórdia de Deus, ambos devem trabalhar juntos, e que nós possamos sim ser justos e ser misericordiosos. Que essa mensagem possa entrar no coração de cada um de vocês, que eu possa compreender que quando alguém bate na minha porta e que eu dou-lhe uma comida, eu não tenho obrigação nenhuma disso. Mas a misericórdia divina me faz extrapolar a justiça e ser misericordioso. Quando estou diante de uma lei e que eu devo praticá-la, mas por causa de um pequeno gesto eu percebo que não vou praticar mal algum, eu estou sendo misericordioso. Eu estou extrapolando a máxima da lei. Eu estou sendo benevolente. E é isso que nós precisamos ser. Benevolentes. Aqui na nossa comunidade e onde quer que nós estejamos. Que essa mensagem possa entrar no coração de cada um de vocês. Fico por aqui e muito obrigado.